Convido a igreja a lermos juntos o quarto livro da Bíblia, Números. Nós iremos ler Números, capítulo 20, dos versos 14 ao 21. Vai estar sendo projetado também o texto e também a você que nos acompanha pela internet. Diz assim a palavra do Senhor. Enviou Moisés de Cádiz, Cádiz é uma cidade, mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como os nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidades nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim que recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Até aqui. Compartilho com vocês que a primeira vez que eu li esse texto, ele me falou muito ao coração, porque é assim que encerra o texto. O povo de Israel perdeu, não deu certo, deu tudo errado. Insistiram e nada deu certo. E eu pensei, mas como assim? O povo de Israel é o povo da vitória, é o povo do Deus vivo, como é que perde? E eu fui motivado a trabalhar nesse texto na rede mais linda dessa igreja, a rede Jovens Casais, e inclusive, se você quiser saber mais de uma rede que funciona em células, fale com a gente ao final do culto, fazendo um jabazinho básico. No texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel era conduzido por Moisés no deserto, cujo destino era a terra de Canaã. Êxodo no capítulo de homens que puxavam da espada, prontos para a batalha, eram de número de 600 mil. Então os estudiosos vão entendendo que era um mar de gente, mais de 2 milhões de pessoas. Essa a grande comitiva do povo de Israel que precisava chegar até Canaã, que passar por esse caminho, pelo país dos edomitas, de Edom. E esse povo de Israel era encorajado por Deus. Inclusive no próximo capítulo, no 21, o povo de Israel derrotou os amorreus na cidade de Esbom. Olha que interessante, no próximo capítulo, no 21, os amorreus falaram a mesma coisa. Foi pedido por Israel que os amorreus dessem passagem, pasmem, pela mesma estrada, pela estrada real. Eles não consideram a passagem, os amorreus saíram com espada, mas de uma forma diferente. Israel obteve vitória, ganhou a guerra. Falamos de um povo que, ao final do capítulo, no próximo capítulo, no capítulo 21, derrotou Og, o rei de Bazã. No capítulo 31, derrotou os midianitas. E por que a gente está mencionando isso? Porque o povo de Israel era um povo que depois de Moisés ser sucedido por Josué, era um povo envolvido em empreitadas militares, que se seguiram por anos e na sua grande maioria com vitória. Falamos então de um povo corajoso, um povo guerreiro, que diante da promessa do Senhor e amparado pelo poder da mão de Deus, seguia em frente, não parava. No texto lido, o povo de Israel se deparou no seu caminho com os edomitas, o povo de Edom. Eles precisaram pedir passagem, queriam seguir adiante. E quando a gente começa a pensar um pouquinho a respeito do contexto dessa solicitação dessa passagem, a gente vai entender que a gente vai perceber que era uma rota comercial, não era um lugar fincado dentro do país
dos edomitas. A chamada Estrada do Rei ou Estrada Real, ela corria da região de Ezion-Geber no Mar Vermelho, através de vários reinos até a Síria. Moisés decidiu usar esta rota para a entrada à terra de Canaã. E o povo de Israel ainda disse assim: olha, nós não vamos passar pelas plantações, não vamos passar pelas vinhas. Olha, se o nosso gado beber água, nós iremos ainda recompor o prejuízo. Nem a água de vocês nós queremos tomar. Só nos deixa passar, por favor. Moisés esperava uma resposta favorável. E sabe por quê? É interessante. Porque o povo edomita, o povo de Israel, eram nações irmãs. Sendo Edom descendente de Esaú, e Israel descendente de Jacó. Mas mesmo assim o Edom recusou. E ele não apenas recusou, mas saiu com gente ao encontro. A insistência de Moisés em pedir passagem por aquelas terras vai nos trazendo algumas ideias. Primeiro, a ideia lógica de que provavelmente era um tipo de caminho mais curto, mais fácil, talvez menos perigoso. Mas sabe o que o texto me lembrou? Que às vezes a vida nos dá um não na cara. Eu digo isso porque às vezes nós temos a nossa paz roubada. Quando as coisas não vão bem. Quando nós lembramos de uma política. Quando nós lembramos de um judiciário que perdeu o senso de justiça, de uma economia enfraquecida, de fato nós passamos dias difíceis. E aí a gente vai lembrando do aperto do mundo. O mundo querendo sufocar. O mundo querendo impor tantas coisas aos nossos filhos. O mundo vai dizendo que o que é pecado não é mais pecado. O mundo vai querendo ensinar para os nossos filhos que não faz mal algum. Ora, isso está todo mundo fazendo. É assim que o mundo tem ensinado, tem batido na nossa porta. É normal. A família tem sido atacada, ultrajada. Lembramos das injustiças, das doenças, das misérias humanas. Temos sim vivido os dias difíceis. E dentro deste cenário, eu pensei para esta mensagem o seguinte tema: quando tudo dá errado. Isso mesmo, quando tudo dá errado. E a primeira perspectiva que eu gostaria de pensar com vocês é quando tudo dá errado nos nossos relacionamentos. Eu gostaria de passar pelos versos 14, 15 e 16, para que você percebesse algo junto comigo. Verso 14: assim diz teu irmão Israel. Verso 15: como os nossos pais desceram ao Egito, e nós habitamos no Egito muito tempo. Verso 16: e nós clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou anjos e nos tirou do Egito. A nação de Israel e a nação do povo edomita eram irmãs. Percebemos inclusive do jeito que Moisés manda essa mensagem. Essa mensagem era direcionada para alguém próximo. O povo de Deus foi apunhalado não pelos de fora. O povo de Deus foi apunhalado quase como uma traição, não por estranhos. O que o rei Edom fez pode ser interpretado sob a ótica do povo de Israel, talvez quase como uma deslealdade, uma traição. Haviam depositado toda a confiança e a certeza nisso. Eles iriam conseguir passar por aquelas terras. Interessante que quando Moisés discursa na história da legislação, do regramento em Deuteronômio, no capítulo 23, verso 7, Moisés diz assim: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. E de fato é muito curioso, porque Moisés diz: olha, não aborreça o edomita, não crie contendas com o edomita. E quando ele diz isso, foi depois do texto que nós acabamos de ler. O povo de Israel tomou um não, foi tratado com deslealdade, com traição, e mesmo assim Moisés diz para eles: olha, o povo edomita não crie contendas, não aborreça. E eu comecei a pensar, que tipo de postura é essa, de posição de paz, com tal tipo de gente, ou ainda tal tipo de parente?
Mas nós devemos aprender com o povo de Israel é sobre perdão. Você já recebeu um não de quem você contava com um sim? Você já recebeu um não de quem você ajudou, apoiou e depois te vira as costas? É duro. Você já recebeu um não de quem na sua concepção tinha toda a obrigação de te dar um sim? Receber não de inimigo é fácil. Difícil é receber não de quem nós confiamos um sim. Augusto Cury, no seu livro intitulado Ansiedade, diz que só os amigos traem, os inimigos decepcionam. Perdoar quem pouco precisa é fácil, eu quero ver é perdoar quem muito precisa. Quando a ofensa é muito grande, a dor é muito grande, requer perdão ainda maior. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versos 36 a 50, Jesus, ele traz ensinamento de que os maiores devedores precisam ser mais amados. Da mesma forma, quem pouco se perdoa, pouco também se ama. Jesus falava a respeito de uma prostituta que entrou num jantar na casa de um fariseu, e essa prostituta passou-lhe a lavar os pés com seus cabelos, ao que ficaram estarrecidos e escandalizados todos os presentes. Mas o ensino foi de que os maiores débitos, as maiores dívidas, precisaria de maior crédito, de maior amor. Jesus diz em Marcos, no capítulo 11, verso 25 e 26, e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Jesus nos ensina que nós estamos, todos nós sujeitos a cair, todos nós vamos ter que lidar com situações de traição, de puxada de tapete, de deslealdade. Esse é o mundo que nós temos vivido. Apunhalada pelas costas, mas quando isso acontecer, faça como o nosso Senhor nos ensinou, perdoe. O problema é que às vezes nós depositamos a nossa confiança no lugar errado, isso é uma verdade. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem, mas que a nossa confiança ela seja creditada no Senhor. No mesmo capítulo 17 de Jeremias, no verso 7, é registrado que bendito, bendito, aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Que a nossa esperança, confiança, seja depositado, não em homens, mas no Senhor. Que você possa se refugiar no Senhor, depositar a sua confiança apenas nele. E se você foi traído, como o povo de Israel, perdoe. Quando tudo dá errado nos nossos relacionamentos e quando tudo dá errado na nossa ética. No verso 14, revela que Moisés enviou de Cádiz mensageiro ao rei Edom. No verso 16, Moisés diz assim: olha, eu estou em Cádiz, numa cidade lá nos confins do teu país. Sabe o que significa? Está falando assim para o rei daquele país, para o rei Edom. Rei Edom, eu estou lá no pé do seu país, estou longe. Nem entrei ainda, mas eu quero pedir uma permissão. Embora Moisés estivesse diante de uma rota de caravana, a qual muito antes dele era já era utilizada, era uma importante artéria pública, Moisés revelou todo o seu bom costume, toda a sua ética. Moisés não adentrou na casa alheia, não adentrou em território alheio sem pedir permissão, mesmo que o território fosse de um parente, até porque normalmente o parente concederia passagem, só não aconteceu nesse fato. Mesmo assim, mesmo estando com muita gente do seu lado, 600 mil homens aptos, prontos para a batalha, Moisés não entrou. Mas na nossa vida, às vezes nós somos desafiados a faltar com a ética, com a moral, com os bons costumes, muito mais nos dias de hoje. Inclusive é quase fora de moda ser ético, é quase fora de moda fazer tudo certinho, vira até generoso, vira até meme de vídeos que o pessoal dá muita curtida na rede social. Por vezes, nós nos vemos em situação que nós muito bem poderíamos abandonar, virar as costas,
Não ajudar a quem nos ajudou é antiético. Desonrar falando mal do seu local de trabalho, da sua empresa, do seu chefe, é antiético. Furar fila, jogar lixo na rua, prejudicar o colega de trabalho, entre outros tantos exemplos, antiético. O tão conhecido jeitinho brasileiro é mais uma prova de que a falta de ética pode não estar escondida apenas nas grandes ações, mas sim também nas pequenas ações, nas pequenas coisas. E a cultura desse tempo, desse mundo, vai nos ensinando que esse tipo de jeitinho brasileiro, essa esperteza, é quase como que valorizada nos dias de hoje. Acredito ser uma tal de esperteza, misericórdia, Senhor. Eu quero dizer para vocês que independente do resultado, se o rei Edom concedeu ou não concedeu a passagem, melhor sempre é se agarrar na ética, nos bons costumes, na lealdade, fazermos com base naquilo que a gente acredita, princípio e valor, mas não princípio e valor desse mundo, mas princípio e valor do Senhor. E diante das situações que nos são colocadas, diante das decisões que você precisa tomar, olha, fica um alerta. Ficou com dúvida se é ético ou não? Vai para a Bíblia, vai consultar, vai orar. Um primeiro indicativo de que alguma coisa não está certa é quando gera uma dúvida no coração, até porque o nosso Deus é um Deus de paz, não é Deus de desordem e de confusão. E quando acontecer essas dúvidas, busque direção e resposta no manual do proprietário, no guia que Deus nos deixou, a palavra do Senhor. Então, quando tudo der errado nos nossos relacionamentos, quando tudo der errado na nossa ética, e também eu quero ver com vocês quando tudo der errado nos nossos planos. Nos verso 14, nós vemos que Israel mandou mensageiros ao rei Edom, foi negado passagem. No verso 18, o rei Edom apenas não nega, mas ameaça. No verso 19, o povo de Israel insiste. Aí o rei Edom saiu com muita gente em mão forte. Nós vemos dois momentos. O primeiro, quando o povo de Deus pede. O segundo, quando o povo de Deus não apenas pede, insiste. De fato, eu não sei quais são os planos de Deus para essa situação. Até porque não houve contenda entre essas nações e, de uma forma diferente, houve um liberar de perdão. Mas a insistência do povo de Israel nos mostra que tinha planos. O intento do povo de Israel era de passar por aquelas terras. Essa era a perspectiva. Até porque eu fico imaginando que conduzir 2 milhões de pessoas no meio do quase nada, deve ser uma baita de uma tarefa. Conduzir, eu acredito que se fizéssemos uma manobra para conduzir todas essas pessoas para uma saída, já seria um baita de um desafio. Quiçá 2 milhões de pessoas. No verso 18 e no verso 20, o rei Edom disse: não passarás, como de fato não passaram. O povo de Israel recebeu foi um balde de água fria. E por vezes, a vida é desse jeito. Como povo do Senhor, nós não estamos imunes às aflições. Nosso mestre já nos disse isso. E às vezes a vida diz assim: você não foi aprovado no vestibular. Você não foi aprovado no concurso público. É duro. A vaga de trabalho, ela não é sua, é de outro. O diagnóstico, lamento, mas ele deu positivo. O financiamento da sua casa tão sonhada foi reprovado. O teste de gravidez, que vocês estão esperando tanto tempo, de novo, deu negativo. Mas aí, diante desses cenários e os nãos que a vida nos oferece, eu encontro a palavra do Senhor nos dizendo, a igreja de Corinto sendo recomendada por meio de Paulo na segunda carta, no verso 12, capítulo 12, verso 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Percebemos que o povo não ficou murmurando, reclamando: agora nós vamos ter que andar mais. Agora o caminho vai ser, pior. Agora vai ser mais perigoso.
Aí eu me lembrei de um texto de Paulo também falando à igreja tessalônica, na primeira carta, capítulo 5, verso 16, que disse assim: em tudo dai graças, não reclama, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E se eu for perguntar para vocês, eles tiveram que andar mais? Me parece quase que óbvio, sim, tiveram que andar mais. Eles tiveram que passar por um caminho mais difícil, eu até acredito que sim, em razão da existência deles, mais difícil. Mas se eu perguntar para vocês, eles chegaram à terra de Canaã? Eles chegaram à terra prometida? Sim, glória a Deus por isso. Por vezes a vida nos tem dado outro tipo de resposta diante dos nossos planos. Mas eu quero falar para você, não desista, não se esqueça. Deus tem plano para a sua vida, para a sua casa. Deus tem plano para a sua família. Independente da prova que você está passando, continue sua jornada. Fica firme, persevere, ainda que você tenha que andar um pouquinho mais. E que tipo de lição que a gente pode tirar desse texto? Que mesmo quando nós somos traídos pelos de perto, perdoemos. Que nós aprendamos a utilizar a palavra do Senhor como a nossa regra de fé e de prática, como uma seta norteadora sobre a nossa vida, e que nós andemos nela sempre, não negociemos. E que quando os nossos planos falharem, aleluia, lembre-se disso, os planos de Deus nunca falham. Aos olhos do mundo, a trajetória do Cristo foi um fracasso, porque o Cristo fez e morreu na praia, ou melhor, morreu na cruz. Poderia ter se salvado, estar reinando no meio de nós até hoje, mas desistiu e permitiu ser pendurado no madeiro. Mas na história de Cristo também não tinha nada dando errado. Deus estava no controle. O nosso Jesus veio para cumprir as Escrituras, de que Ele seria alguém que tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que seria ferido pelas nossas transgressões, seria moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estaria sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos e somos curados, sarados. Glória a Deus por isso. Não tem nada de errado nos planos do Senhor. Recebemos do Senhor uma nova vida em Cristo Jesus. Nosso Senhor, Ele venceu a morte, cortou a história de tal forma que dividiu as eras. É chamado a vinda de Jesus entre antes e o depois de Cristo. Deu o maior exemplo de amor e nos traz uma esperança até o seu retorno glorioso. Aleluia. Então, quando tudo parecer errado na sua vida, não se esqueça, confie, Deus não erra e Deus é contigo. Enquanto nós cantamos uma canção, você que entendeu que Deus tem uma mensagem para o seu coração, de que pode até as coisas estar dando errado nos seus relacionamentos, pode até tentar, você pode até estar pensando se vai ser ético ou não vai ser ético, está difícil, ou ainda os seus planos não têm dado nada certo, mas você entendeu que tem um Deus que sustenta. Venha por favor à frente, eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Vamos cantar uma canção. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero
Primeiro te agradecer pela essa verdade do Senhor, de que o Senhor não falha, de que o Senhor tem plano de vida para nós, um plano que não nos desampararia, não nos deixaria sós, estaria conosco todos os dias. E Pai, obrigado porque todos os dias não são apenas os dias bons, é no dia ruim que o Senhor nos sustenta, é no dia ruim que nós sabemos que tem um Deus que não larga nas nossas mãos. Obrigado por isso, Senhor. Não nos permita ouvir tantas vozes que dizem coisas totalmente ao contrário. Obrigado, Pai, obrigado porque, independente daquilo que é dito ao nosso respeito, independente, Deus, do tipo de situação que acontece nos nossos relacionamentos, os golpes, as falhas, Deus, as traições, obrigado porque o Senhor nos dá um comando hoje, que nós liberemos perdão. Faz assim em cada uma dessas pessoas, Pai, no nome de Cristo Jesus. Libera perdão, Senhor, traz à tona. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. É nela que nós queremos, em nome de Cristo, caminhar seguros, dentro de uma direção que nós sabemos que não erra, e nós queremos, em nome de Cristo Jesus, te agradecer. Obrigado pelos planos do Senhor. Que no nome de Cristo Jesus, os Teus filhos que aqui estão, possam, Deus, estar convencidos que o Senhor tem plano de paz e não de guerra, tem plano para colocar em cada um o fim que o Senhor deseja. O Senhor pensa, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Que os Teus filhos possam, no nome de Cristo Jesus, se apoderar das promessas que o Senhor tem para cada um deles. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Você, por favor, volte para o seu lugar com seu coração cheio de fé no nome de Jesus.